gente, 4h45, vamos mudar de assunto aqui. Agora, desde o comecinho de fevereiro, desde o dia 13, para ser mais exato, entrou em vigor uma nova regra da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que muda completamente a forma de emitir receitas de medicamentos, que são medicamentos controlados em todo o país. Agora, a prescrição, por exemplo, passa a ser prioritariamente digital, com numeração única e vinculada ao CPF do paciente. Essa medida, ela promete muito mais segurança, mas o que é que muda? Menos fraudes, maior controle sanitário também. Para a gente entender na prática o que é que vai acontecer, quais são os direitos, principalmente os deveres de cada parte, a gente conversa neste momento com a advogada especializada em direito médico, a doutora Vanessa Lisboa, que gentilmente já está por aqui no link do Ligado na Cidade. Oi, doutora Vanessa, uma boa tarde para a senhora, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan News. Bom, falando de maneira bastante prática aqui, o que é que muda exatamente na rotina de médicos, mas também na rotina dos pacientes com essa nova regra da Anvisa sobre essas receitas controladas? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem com a senhora? Boa tarde, gente. Vamos lá, nós temos algumas etapas, né? A primeira etapa começou agora no dia 13 de fevereiro, que é uma etapa de transição. Então, todas as receitas controladas, aqueles boletos, né, amarelo, o azul, que já foram emitidos, que já estão em posse dos médicos antes do dia 13, eles continuam sendo válidos. Os que precisam emitir agora, depois do dia 13, precisa entrar em contato com a Vigilância Sanitária através do Sistema Nacional de Controle de Receituário para pedir o código para poder emitir e imprimir na gráfica através daquele código. Antes era a Vigilância Sanitária que entregava o bloquete para o médico. Agora não, ele vai poder imprimir na gráfica o bloquete, mas ele precisa solicitar o código na Vigilância Sanitária para continuar tendo controle. Sim. Essa parte, então, impressa vai ter validade até dia 1º de junho de 2026. Enquanto isso, está sendo implementado aí sim o Sistema Nacional de Controle de Receituário todo eletrônico. E a ideia é que todas essas receitas controladas, receita tipo A, tipo B, B2, aquelas receitas que são necessário da retenção, que elas sejam todas emitidas de forma eletrônica. E aí vai ter o controle específico com o CPF do paciente, inclusive. Certo. Doutora, só uma questão aqui. A senhora está falando de um período de transição que se estende até junho agora, né? Tem algum cuidado que médicos e pacientes, por exemplo, devam ter nesse intervalo para evitar algum tipo de transtorno, não? Porque está havendo uma transição, obviamente, mas como o papel ainda está válido, né? As receitas ainda serão aceitas até junho, tem algum tipo de cuidado necessário? A senhora vê que é necessário, de repente, trazer até alguma dica, né, pro profissional e pro paciente, não? Uhum. Então, para o profissional, sempre verificar o nome e o CPF do paciente. Muitos profissionais não pedem a identidade do paciente na hora de fazer a prescrição. Então, é importante que o médico peça para aquele paciente que está sentado na frente dele a identidade do paciente. Porque, às vezes, o paciente dá um nome e não é ele que está ali. Então, esse é o cuidado para o médico. Pedir, sim, o nome e, de preferência, o documento do paciente para confirmar que é aquele paciente mesmo que está ali. Para os pacientes, cuidado para não transmitir para terceiros aquele documento que foi entregue para ele. Porque isso é fraude, isso é crime, inclusive. Bem, doutora, agora do ponto de vista jurídico, vamos já falando propriamente da padronização digital. Essa padronização, ela obviamente que protege o profissional de saúde contra fraudes, contra problemas futuros, não é? Do ponto de vista jurídico, nós vamos ter muito mais segurança para poder trabalhar, principalmente o profissional daqui para frente, não? Com certeza, com certeza. Essa resolução, essa nova norma não é só para médicos, é para médicos, veterinários e odontólogos também. Então, ela vale para os três. Quanto mais controle nós temos, menos possibilidade de fraude. Então, não é comum, mas é muito frequente a venda de anabolizantes, a venda de medicação controlada para uso que não é o fim dela. A gente está tendo agora um boom das receitas de Monjaro, por exemplo, ela entra nesse quesito.
Então, esse controle maior, ele vem aqui para facilitar, para ajudar, para evitar o uso descontrolado de medicamentos que precisam necessariamente de controle. Muito bem, 4h51, 4h51, nós estamos aqui no Ligado na Cidade conversando com a advogada em direito médico, a doutora Vanessa Lisboa, que nos dá essas orientações aqui iniciais aqui sobre essa nova regra da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que entrou em vigor a partir do dia 13 de fevereiro. Doutora, a gente sabe que deve ter algum tipo de risco, algum tipo de dificuldade de acesso para pacientes que têm menos familiaridade, né, com essa questão da tecnologia, ou talvez até vivam em regiões assim com acesso bastante limitado à internet. É óbvio que isso precisa ser resolvido, mas enquanto não acontecer, como é que deve ficar esse procedimento médico, paciente, para obtenção das receitas, hein? Marcelo, a Anvisa ela está fazendo todo um estudo para implementação. Sim. Então, se chegar lá em 1º de junho e ainda não tiver condições plenas de implementar o sistema, com certeza terá a abertura para a utilização do sistema ainda manuscrito, né, do papel, da receita em papel, que é o que aconteceu também quando foi implementado o Atesta CFM. O Atesta CFM de 2024, que era para ser implementado em 2025, aconteceu a mesma coisa, houve uma medida judicial que disse, olha, pode implementar o sistema eletrônico, porém vai continuar valendo o atestado de papel. Então, eu imagino, e aí eu não posso, né, prever o que vai acontecer, mas eu imagino Sim, verdade. que a Anvisa vai tomar esse mesmo cuidado. O Fernando de Araújo Mendes está comentando aqui comigo o seguinte, acabou de mandar aqui, Fernando, obrigado pela mensagem aqui no WhatsApp da Jovem Pan News. Já é possível, então, se adaptar, ou seja, profissional de saúde ou estabelecimento, tem algum tipo de passo inicial que precisa ser tomado imediatamente para poder cumprir essa regulamentação, embora ela comece a valer de fato mesmo só em junho? Já tem algum procedimento nesse sentido? A plataforma já está totalmente pronta, viabilizada, doutora? Não, a plataforma não está totalmente pronta, não está totalmente viabilizada, mas já é possível entrar na plataforma, fazer o seu cadastro e entender como funciona, especialmente para a emissão do código, para o médico poder imprimir o receituário na gráfica. Então, é através já da plataforma que ele consegue esse código. Então, ele já pode entrar. Tá certo, então a gente conversou com a advogada especializada em direito médico, doutora Vanessa Lisboa. Que ótima notícia para regulamentar, se é que dá para colocar dessa forma, mas sobretudo para organizar também um setor aqui da sociedade que é bastante confuso, né, doutora? Conforme a senhora até destacou aqui, tem um exemplo, essa questão do... Qual é o nome do medicamento mesmo que a senhora falou? O Monjaro, né? Tá todo mundo comprando, todo mundo tem acesso, é uma facilidade absurda, né? Então, essa nova regra aqui, ela certamente vai trazer uma otimização para as coisas, porque a saúde de todo mundo está exposta, assim, ao léu, né? Obrigado, doutora, mais uma vez aí pela participação. Precisa acrescentar mais alguma coisa? Mas se não, fique à disposição aqui, a gente está sempre também aqui à sua disposição para trazer essas novas informações da Anvisa. Obrigada também, Marcelo. Eu imagino também que o Atesta CFM e os outros sistemas dos conselhos regionais de medicina, aqui em Santa Catarina, o Conselho Regional de Medicina já tem um sistema eletrônico também de emissão de receitas e atestados. Eu acredito que nesse espaço de tempo, eles também vão se adaptar, também vão se estruturar para poder fazer a emissão desses receituários especiais pelo sistema deles. Tá certo, então, doutora. Muito obrigado. Um abraço para a senhora. Boa semana. Obrigada.